Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou ler um artigo aqui. Eu vou ler alguns comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal que eu inseri no meu artigo, que tem como base Mateus 5,17, onde Jesus diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Alguns usam esta passagem bíblica para justificar a salvação pelas obras, ou seja, nós temos que cumprir os 10 mandamentos na íntegra, nós temos que guardar o sábado, sem o que não seremos justificados. Vamos ver então o que diz a palavra de Deus. Ele diz: não vim abrogar. Abrogar quer dizer, não vim anular, não vim suprimir, não vim derrogar. A declaração de Jesus não pode ser entendida como uma confirmação da doutrina da salvação pelas obras da lei. Entenda-se como obras da lei o cumprimento das exigências da lei. Não somos salvos por qualquer mérito de nossa parte. Até a fé em Cristo, até a fé que nós temos, que possuímos, é dom de Deus, como está em Efésios 2, versículos 8 e 9. Quem deseja ser justificado pelo cumprimento da lei, deve atentar para a advertência do apóstolo dos gentios. Veja, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. E é evidente que pela lei ninguém será justificado, ou seja, considerado justo, isento de culpa, diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3, versículos 10 a 13. Se a lei, se o cumprimento integral da lei de Moisés, se o cumprimento integral dos 10 mandamentos, aí incluso o mandamento da guarda do sábado, não precisaríamos da fé em Cristo Jesus. Jesus não precisaria vir e se sacrificar, entregar a sua vida, derramar o seu sangue por nós, porque nós teríamos a lei e pela obediência dessa lei nós seríamos salvos. Mas Jesus veio com novas promessas. Vejamos. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, diz o apóstolo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus colocou todos debaixo do pecado. Isso depois da lei dos 10 mandamentos. Depois da lei. Porque ele viu que ninguém pôde cumprir os 10 mandamentos. A lei apontava para a morte. Por isso que a palavra diz que a lei mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito dá vida. Por isso que veio Jesus com o Evangelho, as boas novas, com o novo concerto, com melhores promessas. Vamos em diante.
Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 3, 20 a 27. Disse Jesus: não vim destruir a lei. Comentário da Bíblia do Estudo Pentecostal. O propósito de Cristo é que as exigências espirituais da lei se cumpram na vida dos seus seguidores. Romanos 3, versículo 31 e 8, versículo 4. O propósito de Cristo é que as exigências espirituais da lei de Deus se cumpram na vida dos seus seguidores. O relacionamento entre o crente e a lei de Deus envolve os seguintes aspectos, conforme comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal. É fundamental esse entendimento, porque muitos ainda estão confusos a respeito disso. A lei que o crente é obrigado a cumprir consiste nos princípios éticos e morais do Antigo Testamento, bem como dos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Essas leis revelam a natureza e a vontade de Deus para todos e continuam hoje em vigor. As leis do Antigo Testamento destinadas diretamente à nação de Israel, tais como as leis sacrificiais, cerimoniais, sociais ou cívicas, já não são obrigatórias. Hebreus 10, versículo de 1 a 4. Segundo, o crente não deve considerar a lei como sistema de mandamentos legais, através do qual se pode obter mérito para o perdão e a salvação. Gálatas 2, 16 e 19. Pelo contrário, a lei deve ser vista como um código moral para aqueles que já estão num relacionamento salvífico com Deus e que, por meio de sua obediência à lei, expressam a vida de Cristo dentro de si mesmos. Romanos 6, versículos 15 a 22. Terceiro, a fé em Cristo é o ponto de partida para o cumprimento da lei. Mediante a fé nele, Deus torna-se nosso Pai, conforme João, capítulo 1, verso 12. Por isso, a obediência que prestamos como crentes não provém somente do nosso relacionamento com Deus como legislador, soberano, mas também do relacionamento de filhos para com o Pai. Gálatas 4, versículo 6. São comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal. Quarto ponto. Mediante a fé em Cristo, o crente, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo que nele habita, recebe o impulso interior e o poder para cumprir a lei de Deus. Romanos 16, versos 25 e 26, Hebreus 10, versículo 16. Nós a cumprimos ao andarmos segundo o Espírito. Romanos 8, versos 4 a 14. O Espírito nos ajuda a mortificar as ações pecaminosas do corpo e a cumprir a vontade de Deus. Romanos 8, versículo 13. Por isso, a conformidade externa com a lei de Deus deve ser acompanhada pela transformação interior do nosso coração e espírito. Não é só cumprir a lei. Cumprir integralmente a lei, estou salvo. Não. Tem que haver uma conformidade, uma conformação interior nossa, uma regeneração. Não se trata só do cumprimento da lei.
Quinto ponto, último ponto. Os crentes tendo sido libertos do poder do pecado, os crentes tendo sido libertos do poder do pecado e sendo agora servos de Deus, seguem o princípio da fé, pois estão debaixo da lei de Cristo. 1 aos Coríntios 9, versículo 21. Ao fazermos assim, cumprimos a lei de Cristo, e em nós mesmos somos fiéis às exigências da lei. Mateus 5, de 16 a 25. Esta é a palavra de Deus, a palavra da verdade. E Paulo nos exorta a defendermos a nossa fé, quando ele diz a Timóteo: conjuro-te, pois, diante do Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, que na sua vinda no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, aqueles que desejam exatamente o contrário à lei de Deus, o contrário ao novo concerto, o contrário às Escrituras, procuram justificativas se juntando aos mestres que defendem e que ensinam essas doutrinas. E então desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É esta a palavra.